Alô. Opa, Carlos Magno, tudo tá me bem? ouvindo? Não? Estou te ouvindo. E você? Também tô te ouvindo aí. Você tá O me teu, vendo ou não? o teu som tá meio baixo para mim. E o meu, como tá para você? O teu tá bom. E agora melhorou? Melhorou um pouquinho. O microfone ele é bem antigo. Mas eu vou falar mais alto. E agora melhor? Dá para ouvir melhor não? Dá, melhorou um pouco. Você tá me vendo, Carlos Magno? Também não? Tô te vendo. Você tá me vendo? Tô te vendo. Eu não sei aqui exatamente como é que faz, porque na minha tela aqui aparece só você. Não, eu apareço lá em cima na tela. Eu tô me vendo lá em cima e vejo você na tela cheia. Isso. Então, para mim aqui é o contrário. Então, eu pensei que desse para aparecer os dois na tela, mas não é o caso. Como é que faz isso aqui? Já está gravando, inclusive. Ó. Bom, então, em primeiro lugar, eu quero dar aqui cumprimentar aqui cada um dos colegas que estão aqui hoje presentes com a gente. Boa noite para todos vocês. E então, nós vamos aqui, na verdade, nós vamos conversar um pouquinho aqui, né, bater um papo a respeito desse tema aí que foi proposto, né, que futuro para a globalização após a pandemia, né? Então, o professor Eduardo e eu estamos aqui. O professor Eduardo, ele é historiador, doutor em História pela Universidade Federal do Paraná. Eu sou economista. Meu doutorado foi feito na Escola Superior de Economia de Varsóvia, na Polônia, e somos colegas lá, então, no curso de Relações Internacionais do Unicuritiba. E, como eu disse, então, nosso propósito aqui é debater um pouquinho, conversar a respeito dessa questão aí da globalização no período pós-pandemia. Eu queria antecipadamente aqui dizer o seguinte: essa é a primeira vez que eu e o Eduardo estamos usando o Zoom como esse instrumento aqui de reunião, e pelo que eu fui informado, o Zoom talvez ele tenha uma limitação de tempo, né? Eu espero que não interrompa a nossa reunião, mas caso aconteça essa interrupção, então eu fui informado que nós podemos então entrar novamente, né, pelos mesmos canais aí que foram usados para que a gente estivesse linkados aqui agora, tá? Então, se cair por acaso, depois de 40 minutos, eu tenho impressão 40 minutos, 50 minutos, se por acaso cortarem aí a nossa ligação, então a gente pode retomá-la entrando exatamente pelo mesmo canal aí, com a mesma chave, etc., a mesma senha que a gente usou para entrar aqui agora. Eu queria também assim lembrar que os professores do curso de Relações Internacionais do Unicuritiba e também alguns colegas de fora do curso e também de outras instituições, nós organizamos lá, foi organizado então uma obra coletiva, um livro, cujo título é Sociedade em Transição, buscando novos temas e novas abordagens para a compreensão do mundo contemporâneo. Esse livro ele está no prelo, está em vias de ser publicado, e
Então, se algum de vocês tiver interesse em receber as informações aí sobre o livro assim que ele for publicado, quiserem usar aí o chat para mandar para nós o seu e-mail ou quem sabe até o seu telefone, né? Aí a gente pode depois, assim que a obra for publicada, a gente pode entrar em contato e colocar vocês em contato com os canais aí de divulgação e até de aquisição da obra. Enfim, eu acho que basicamente esses eram assim, as considerações assim, iniciais. E, além disso, conversando com o professor Eduardo, nós decidimos, para dar uma ordenada nas nossas exposições aqui, nos nossos comentários e tal, nós decidimos aqui definir 3 questões principais que vão permitir que a gente possa, então, nortear aí a nossa fala, né? Então, em primeiro lugar, nós vamos tentar definir aqui, cada um à sua maneira, o que é que nós efetivamente entendemos por globalização, né? Tendo feito isso, nós vamos, então, procurar responder a seguinte questão: de que maneira a pandemia, né, essa pandemia do coronavírus, de que maneira isso vai impactar a vida social no contexto deste mundo globalizado? E, finalmente, tendo em vista esse impacto provocado pela pandemia, o que nós podemos esperar em termos de reações políticas por parte aí dos governos nacionais e de que modo essas reações poderão se refletir sobre o curso da globalização, né? Então, são essas aí as 3 perguntas centrais que nós colocamos aqui. Nós vamos tentar, então, aos poucos, aí, cada um a seu modo, responder essas questões. E aí, evidentemente, que fica aberto, né, o nosso espaço aqui para a gente poder dialogar com todos vocês aí, com quem tiver vontade de participar, de questionar, de comentar, enfim, a maneira como for considerada aí a mais adequada por vocês. Nós vamos tentar ver se a gente constrói aqui, então, um diálogo, ok? Então, eu vou passar a palavra para o professor Eduardo, para que ele, então, dê andamento aí no primeiro tópico que ia ser abordado por nós. Então, ok. Primeiramente, então, quero agradecer ao Carlos Magno por ter me convidado para a gente poder elaborar essa nossa live, né, esse nosso bate-papo aí mais descontraído, né? Quero também agradecer a presença de todos que estão nos prestigiando nesse debate. E, enfim, então, a proposta que o Carlos Magno me colocou aqui, o desafio, né, seria, primeiramente, falar um pouquinho do que eu entendo sobre globalização. Na realidade, é um tema que eu venho me ocupando um pouco na nossa iniciação científica. Eu tenho um grupo de iniciação científica no Curitiba, intitulado Estado e Sociedade no Mundo Pós-Globalização. E lá nós, digamos assim, estamos tentando compreender as mudanças que estão acontecendo no mundo, né, a partir dessa articulação entre Estado e sociedade, né? Tá dando para ouvir bem aí, Carlos Magno? Tá, Eduardo? Para mim tá. Tá. E uma das preocupações nossas nessas pesquisas que a gente vem fazendo é justamente o conceito de globalização, né? O conceito de globalização talvez seja assim um dos mais imprecisos das ciências humanas, né? Talvez um dos mais utilizados e um dos menos explicados, digamos assim, né? Então, existe aquele problema, né, de que um conceito que tem uma abrangência muito grande, muitas vezes ele acaba perdendo a sua capacidade explicativa, né? Quer dizer, tudo que explica tudo não explica nada. Portanto, essa é uma das maiores críticas que a gente observa quando a gente trabalha com a bibliografia sobre o assunto, né? Quer dizer, a gente tentando mapear mais ou menos de que maneira
os autores vêm trabalhando e vêm discutindo esse conceito, a gente percebe realmente uma digamos assim, uma grande pluralidade semântica, né? Uma série de abordagens, uma série de significados que vêm sendo colocados para definir esse conceito, né? E se fosse para eu fazer aqui uma síntese, né, da maneira como eu entendo o conceito de globalização, eu percebo que é possível a gente definir pelo menos 3 grandes vetores. O primeiro vetor seria a ideia de globalização enquanto integração dos mercados, integração das economias mundiais, né? Quer dizer, a ideia de uma internacionalização do capitalismo, né? Numa dinâmica muito mais intensa, colocando o papel das empresas multinacionais, né? Com destaque para o protagonismo dessas empresas. E um outro vetor importante seria a integração cultural, quer dizer, a ideia de uma aproximação das culturas, né? De um intercâmbio de ideias, quem sabe a possibilidade de construção de uma sociedade mundial pautada em valores comuns, talvez uma retomada do projeto iluminista, né, de uma sociedade civil internacional com uma ética universal. Né? Então eu vejo esses 2 grandes vetores, inclusive é assim que a palavra vem sendo dicionarizada, né? Na maior parte dos dicionários a gente encontra exatamente essas 2 definições. E é claro que a partir dessas 2 definições existe um grande debate sobre os efeitos, né, desse fenômeno, por exemplo, no papel do Estado, se o Estado diminui ou se ele aumenta, quer dizer, o reposicionamento do Estado diante desse fenômeno. Outra questão também do ponto de vista mais da cultura, se haveria um processo de ocidentalização no planeta a partir de valores hegemônicos do Ocidente, uma espécie de McDonaldização do mundo, né? Todos vamos comer McDonald's e tomar Coca-Cola. Na realidade, o debate aponta que, na realidade, não existe uma supremacia do global sobre o local, existe uma dialética, inclusive existe um neologismo que é utilizado para caracterizar isso, que é o glocal, né? Tirando, então, essas questões, eu vou procurar enfocar mais na questão histórica, já que eu sou historiador, e eu venho trabalhando muito com a abordagem chamada história dos conceitos. Quer dizer, a ideia de que algumas palavras têm uma história, e essas palavras, que nós chamamos de conceito, elas, digamos assim, elas acabam assumindo um papel muito importante na forma de compreender a realidade social. Por exemplo, né, se a gente pegar o conceito de democracia, lá na Grécia Antiga, a democracia que era praticada lá no período 300, mais ou menos antes de Cristo, lá no período clássico, era uma democracia em que só o cidadão grego poderia participar. Era uma democracia elitista, mulheres não participavam, escravos não participavam. E a própria noção de liberdade naquele contexto era complicada, porque basicamente era uma sociedade escravocrata, né? E nos dias de hoje a gente usa o conceito de democracia de uma maneira muito diferente, né? Quer dizer, qual é o significado de democracia hoje? É uma democracia muito mais aberta, né, para todos, né, pautada pela ideia de igualdade, não havendo nenhum tipo de restrição, e também um conceito que vem sendo muito utilizado para fazer oposição a qualquer regime autoritário. Então a gente percebe que a palavra continua a mesma, mas o significado dela se altera ao longo do tempo. Então essa é uma das questões que essa linha de abordagem vem utilizando. E não só a variação do significado é uma preocupação desse tipo de abordagem, mas também analisar o tipo de uso que pode ser feito de um conceito. Né? Por exemplo, quando eu proponho, quando eu uso a ideia da democracia para transformar a sociedade numa sociedade mais justa, né? Quando eu defendo a bandeira da democracia, por exemplo. A mesma coisa a gente pode pensar quando eu uso a globalização com um determinado objetivo, seja para produzir uma sociedade mais justa também, do ponto de vista universal, ou quem sabe, numa outra perspectiva, usar a globalização para interesses econômicos, uma perspectiva mais da defesa do neoliberalismo, por exemplo, né? É por isso que eu gosto muito de uma frase do antropólogo, que eu acho que resume muito bem essa ideia, que é o Dennis Cush. Ele diz que as palavras têm uma história e, ao mesmo tempo, as palavras fazem a história. Né? E eu acho que o conceito de globalização é muito interessante para a gente pensar isso,
sobretudo na maneira como ele foi utilizado na década de 90, justamente para promover a ideia de uma sociedade futura, né? Para propor a ideia de uma nova era na história. E é por isso que a palavra globalização ela assume um protagonismo na década de 90, e é isso que eu gostaria de abordar um pouquinho. Principalmente de que maneira essa palavra foi discutida no Brasil, principalmente, né, na comunidade linguística brasileira. Eu fiz uma pesquisa histórica em alguns jornais, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, algumas revistas, Revista Veja, Revista Manchete, justamente tentando rastrear de que maneira essa palavra ela foi utilizada e qual significado foi dado para ela, principalmente no Brasil, a partir da década de 90. Se a gente pensar antes disso, né, a palavra globalização ela era utilizada num contexto educacional. Né? Utilizava-se a palavra educação para fazer referência ao que nós hoje chamamos de interdisciplinaridade. Quer dizer, a criança, na sua percepção do mundo, ela tem uma visão global. Quer dizer, então, o ensino ele não pode ser um ensino fragmentado a partir de disciplinas. Né? A criança deveria ser educada numa perspectiva globalista. Então, a palavra globalização, antes ali, da década de 90, ela é muito mais utilizada nesse contexto educacional, por incrível que pareça. Mas a partir do final da década de 80 é que ela vai assumindo mais ou menos o significado que ela tem hoje. Para ser mais exato, ela só vai ser dicionarizada na década de 90. Antes disso, eu fiz uma pesquisa nos dicionários e a gente só encontra a palavra global. A palavra globalização, ela não estava dicionarizada. Né? E quando ela surge, então, na década de 90, como uma palavra-chave, palavra inclusive da moda, ela surge usada principalmente para caracterizar uma nova era na história, com muito otimismo, de grande transformação, né? E também como um processo inexorável, quer dizer, como uma coisa que não tem como a humanidade negar isso, como se fosse um processo, vamos pensar assim, que como a própria palavra inexorável, né, que é uma coisa que não tem como mudar, que não tem homem, não tem controle sobre isso. Né? E na década de 90 também é que vai aparecer talvez ali o primeiro grande debate sobre a globalização, no sentido de discutir o papel do Estado nesse novo contexto. Né? Quer dizer, muitos autores vão criticar daí a globalização, dizendo que ela estava tirando, né, a relevância do Estado, a importância que o Estado tem, principalmente para minimizar os efeitos, né, do capitalismo, e, ao mesmo tempo, aqueles que defendiam a abertura do mercado, defendiam a desregulamentação, né, seguindo ali o chamado consenso de Washington. Né? Então, esse debate é muito interessante quando a gente analisa, e principalmente considerando ali, mais ou menos no ano de 1994, quando o Fernando Henrique Cardoso, ele, na sua campanha eleitoral, ele utilizou muito a bandeira da globalização. Ali houve um debate, e o Fernando Henrique Cardoso, me parece que ele soube explorar muito bem, ele soube usar a globalização a seu favor. E de tal maneira que ele foi vencedor no pleito, né? Ele ganhou politicamente, mesmo embora ele mesmo, digamos assim, não tendo muita certeza do que seria a globalização. Ele mesmo depois, mais tarde, ele vai afirmar que ele não tinha muita certeza e ele achava que as ciências humanas precisavam se debruçar mais sobre a questão teórica da globalização. Né? Atualmente, o que a gente observa? Né? A gente observa vamos pensar assim, um surgimento dos populismos de direita, né? Um discurso mais conservador, principalmente com o Donald Trump, né? com esse discurso do American First, retomando a ideia do nacionalismo. É curioso que o próprio Estados Unidos, que foi a potência que protagonizou a ideia da globalização, ela hoje, na figura do seu presidente, ela venha negando, né? Ela venha questionando a própria globalização como se ela fosse ruim para o seu país. Né? Esses discursos, então, de direita, o próprio Brexit, né, a crise migratória, o aumento das fronteiras no mundo,
são elementos que, de alguma maneira, parecem colocar um pouco em xeque a maneira como a globalização havia sido pensada na década de 90. O que de alguma maneira, nós poderíamos sugerir, né, uma descontinuidade na maneira como esse conceito pode ser usado para representar uma determinada realidade social. Tanto é que, a partir de 2008 para cá, alguns autores começaram a sugerir alguns termos para caracterizar uma suposta mudança, uma suposta transição. Alguns conceitos como desglobalização, reglobalização, slowbalização, né? A ideia de slow, né? Uma diminuição da velocidade da globalização. E o conceito que eu gosto mais, que é o conceito de pós-globalização, né? Quer dizer, e eu acho que a pandemia, de certa forma, ela veio acelerar ainda mais esse processo. E o que, no meu modo de ver, talvez possa caracterizar uma ruptura histórica. E para não me alongar mais, eu vou utilizar aqui uma frase de um sociólogo alemão falecido recentemente, o Ulrich Beck. Tem uma obra póstuma dele, intitulada A Metamorfose do Mundo, que eu acho que é uma obra que é muito útil para a gente pensar essas transformações que estão acontecendo atualmente, né? Então ele diz o seguinte: todos nós sabemos que a lagarta irá se metaforsear numa borboleta. Mas será que a lagarta sabe disso? Então, eu termino aqui a minha fala. Ok. Ok, obrigado, Eduardo. Está me ouvindo? Sim? Sim? Perfeitamente. Então eu vou tentar também, dentro de um período de tempo curto, aí, como você fez, eu vou tentar emitir aqui uma opinião a respeito, primeiro, do que eu entendo sobre globalização. E vou fazer isso de uma maneira assim leve, vou tentar, na verdade, pontuar aqui. Eu decidi pontuar 5 elementos que me parecem decisivos para a gente poder pensar sobre a globalização. Lembrando sempre que, diferentemente do meu colega, o professor Eduardo, a minha formação é de economista. Então, eu tenho uma maneira diferente, evidentemente, de enxergar esse fenômeno da globalização, né? A gente pôde perceber que o professor Eduardo ele trabalhou com essa questão muito mais numa perspectiva conceitual, né? Histórica, deu aí uma contextualização, e eu vou tentar trazer aqui alguns elementos na perspectiva de quem pensa com a cabeça de um economista, né? Então, o primeiro elemento que eu gostaria de mencionar aqui, para a gente pensar sobre a globalização, é o seguinte: a globalização ela precisa ser qualificada, em primeiro lugar. E, por qualificação, eu quero entender que essa globalização que existe hoje, esse fenômeno que a gente constata hoje no mundo, ele deve ser qualificado como a globalização capitalista, ou seja, globalização do capital. Não é uma globalização qualquer, é a globalização do capital, globalização capitalista. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que esta globalização, tal como nós a conhecemos, ela busca perpetuar de um modo peculiar de organização socioeconômica, fundamentado na busca incessante de lucros. Qual a importância de dizer isso para nós? Significa dizer que o propósito dessa globalização que nós vivemos não é a promoção do bem-estar social.
Eu só posso dizer isso se eu digo que ela é a globalização do capital, se ela é a globalização capitalista. Bom, o segundo elemento que eu quero trazer aqui é o seguinte: a globalização não é um fenômeno antigo. Isso aí o professor Eduardo já mencionou agora na fala dele, dizendo que o próprio conceito, né, ele foi forjado aí na década de 1990, né, que não era usado, esse conceito não era usado em outras épocas para se referir a outras realidades. O conceito ele é um conceito, portanto, relativamente novo, e ele deve estar se referindo a um fenômeno que é novo, né? Além disso, eu também acho importante dizer aqui que a globalização ela não pode ser confundida com fenômenos anteriores da história do desenvolvimento histórico do capitalismo, que a gente identifica normalmente com o conceito de internacionalização, né? Porque a globalização, diferentemente dos processos de internacionalização capitalista do passado, ou que precederam a globalização ela não representa a inserção de regiões ou de áreas pré-capitalistas ao capitalismo internacional ou ao capitalismo mundial. A globalização ela se realiza num contexto onde o mundo já é capitalista, né? Então, a África, por exemplo, estou citando a África porque pode ser uma primeira referência que a gente tenha em pensar em, por exemplo, uma região que talvez não fosse ainda capitalista. A África é capitalista, né? Tomada da perspectiva de que capitalismo reporta-se a um modo de produção e a relações sociais de produção que lhes são peculiares. Então, a África é capitalista. Lembrando também que capitalismo não tem nada a ver com país desenvolvido e país atrasado, né? Tem país atrasado que é capitalista e tem país desenvolvido que é capitalista também, as duas coisas, né? Então, essa segunda coisa é importante, é um fenômeno novo. Terceiro, a globalização ela se apresenta como um produto de uma crise estrutural sem precedentes da economia capitalista. Crise essa que começou a se manifestar na década de 1970 e que vem se prolongando de lá para cá. Além disso, a globalização ela se manifesta como uma imposição da burguesia, a burguesia que entendida como a classe social que personifica o capital, né? E, portanto, a globalização é a imposição da burguesia como solução para essa crise estrutural do capitalismo, né? Nesse momento aqui, eu me aproximo, inclusive, com um elemento da fala do professor Eduardo, quando ele disse que a globalização é tida, ou era tida por alguns pensadores, como algo inexorável, né? Efetivamente, a globalização ela se apresenta como um fenômeno inexorável, né? Portanto, não se trata de uma opção dentre tantas, ela é a única alternativa para a resolução da crise estrutural do sistema capitalista mundial. Quarto lugar, eu gostaria de mencionar que, eu gostaria também de colocar que a globalização se apresenta
essa é uma proposição, né, que eu estou fazendo aqui, como a reconfiguração de condições objetivas e subjetivas para a reprodução ampliada do capital ou do capitalismo, né? Eu digo condições objetivas e subjetivas porque a globalização ela foi implementada mediante uma série de ações, né? Ações de ordem política, principalmente, né? Que dizem respeito, de um lado, à liberalização da economia, por outro lado, a desregulamentação da economia, mas, ao mesmo tempo, existe também um elemento subjetivo, né, que está vinculado à ideia segundo a qual a prosperidade socioeconômica, enfim, do planeta, né, está diretamente vinculado ao maior ou menor grau de liberdade, né? Então, essa é uma pré-condição importante para a efetivação do processo de globalização. Em quinto lugar, eu quero um outro elemento aqui para a gente pensar a globalização, é que nós devemos entendê-la como um processo e não como um fato, né? Então, a globalização é um processo que ele avança no tempo e no espaço, não é linear, não é um processo que se iguala em todas as regiões do mundo. Ele pode ter uma série de pequenos diferenciais nos ritmos de avanço desse processo de liberalização, de desregulamentação, etc., né? E, além disso, é um processo que está sujeito a avanços e a retrocessos, né? Então, esses são 5 elementos aí que eu gostaria que a gente tivesse em mente, né, para a gente pensar exatamente no que é a globalização, né, e de que maneira que isso aí poderá eventualmente ser ou não afetado pela pandemia que o mundo está enfrentando nos tempos atuais, né? Então, as minhas considerações são essas, minhas considerações iniciais. E eu não sei se Eduardo gostaria de, sobre isso, voltar a fazer algum comentário, ou se a gente já passa aí, portanto, para o próximo ponto da nossa reflexão aqui, que seria falar um pouquinho sobre o impacto da pandemia, né, sobre a vida social no contexto desse mundo globalizado. Eu só queria complementar, né, Carlos Magno, que quando você falou ali que não concorda, né, com essas abordagens que apontam que a globalização é um fenômeno antigo, né, que já existe lá desde a era do descobrimento, que a gente pode identificar também no período ali da era dos impérios, né, na própria ocupação da África, enfim, eu também concordo, né, é uma questão que eu particularmente acho que fazer esse tipo de uso do conceito enfraquece a capacidade explicativa dele de fazer referência a um fenômeno que me parece que você aponta, e talvez até com um pouco de recuo cronológico, que aparece mais ou menos aí, ou melhor dizendo, ele se reforça na década de 90. A gente tem como marco simbólico, né, da era da globalização, a derrubada do Muro de Berlim, né? Agora, se ele já começou um pouco antes, como você disse, né, talvez por conta de uma crise estrutural
do capitalismo, né, a partir da década de 70, que daí, a partir dali, começa a se gestar ou se amadurecer a ideia, né, de uma resposta para aquela crise, é uma outra questão. Eu acho que a gente não precisa cravar, digamos assim, qual que seria a baliza cronológica que caracteriza, mas de qualquer forma eu também não concordo com essas ideias, com os autores que trazem essa ideia, né, de que a globalização são como ondas que vêm e vão na história. Eu acho que nós basicamente estamos tentando compreender esse fenômeno que se reafirma a partir aí, principalmente da década de 90. Não sei se você concorda comigo. Sim, sim, eu acho que é importante essa questão da periodização, né? Até porque existe uma existe aí um debate, uma ausência de um consenso sobre essa questão da periodização da globalização. E como você falou, tem muitos autores que fazem a globalização remontar, inclusive, ao período lá das navegações, século XVI, né? Outros remontam a globalização ao período pós-revolução industrial, início do século XIX, por exemplo, né? E eu acho importante essa questão da periodização, e a única maneira que nós temos de encontrar uma clareza em relação a isso é definindo o fenômeno, não tem outro jeito, né? Então, se a gente define o fenômeno da globalização e diz, por exemplo, que a globalização ela aconteceu a partir do momento que os continentes foram, de alguma maneira, conectados ali, de maneira comercial, econômica e tal. Bom, se é essa a sua definição, né? Se a definição é essa de globalização, então, ok, século XVI, né? Se a globalização a partir do momento que o comércio foi intensificado, não sei o que mais, aí talvez sim, possa a evolução industrial. Mas, se a gente for definir a globalização como resultado, por exemplo, da crise estrutural que se estabeleceu no capitalismo no final do século XX, se a gente entender também que a globalização, como eu comentei aqui, ela não representa a inserção de novas áreas não pré-capitalistas, por exemplo, ao capitalismo, então não tem jeito de falar de outra época que não seja o final do século XX, porque inclusive alguns autores até, inclusive autores assim muito qualificados, etc., costumam mencionar que o mundo globalizado como o de hoje já existia talvez no final do século XIX, né? Iniciozinho do século XX, mas não tem nada a ver uma situação com outra. Aquilo lá era um período em que o capitalismo estava num processo de expansão muito grande e estava exatamente fazendo isso, que era previsto, inclusive, por exemplo, pelo Karl Marx e pela Rosa Luxemburgo. Eles diziam que o capitalismo ele tinha essa necessidade de abarcar áreas cada vez mais amplas, áreas não ou pré-capitalistas, né? Mas isso acabou, isso já fez parte do passado, nós não estamos mais vivendo essa mesma época. Hoje a época é outra, a época em que não existe mais área nenhuma no planeta Terra que não funcione de acordo com os fundamentos do capitalismo, né? Então eu penso que isso aí, que para mim pessoalmente, né, eu considero que isso aí é que me permite afirmar que a globalização é um fenômeno típico do final do século XX. Né? Você quer falar um pouquinho sobre os efeitos da pandemia, de que maneira que a pandemia pode afetar esse mundo, ou você gostaria que eu comentasse aqui? Não, eu posso falar, a gente vai fazendo o bate-bola assim, né? Sim. O que eu gostaria de apontar, né? A outra, quer dizer, de que maneira a pandemia ela vai estar impactando, né, a globalização, né? Eu vou mencionar aqui um conceito, mais uma vez, do sociólogo falecido, né, Ulrich Beck. Esse Uhum. livro, A Metamorfose do Mundo, Uhum. ele usa um conceito que eu acho muito interessante, que é o conceito de catastrofismo emancipatório. Né? O Ulrich Beck ele ficou muito famoso porque ele escreveu uma obra, né, em que ele defende o conceito de sociedade de risco,
é um conceito que, de alguma maneira, critica um pouco, né, o processo descontrolado da modernidade, do capitalismo, enfim, e prevendo, digamos assim, alguns riscos que inerentes à própria modernidade, ao próprio, enfim, um certo descontrole do homem no uso das tecnologias, né? E isso antes do acidente de Chernobyl. E a partir disso ele ficou muito famoso, né? Porque é quase como se ele tivesse previsto, né, aquela situação, quer dizer, não havia exatamente talvez um controle do uso daquela tecnologia e acabou levando um acidente que basicamente atingiu basicamente toda a Europa, né? Então esse conceito de catastrofismo emancipatório, quer dizer, quando acontecem esses acidentes, como foi Chernobyl, inclusive a própria Primeira e Segunda Guerra Mundial, para o Beck, ela proporcionou o surgimento de uma nova ordem mundial, né? O surgimento da ONU, por exemplo, e de outros organismos internacionais. Na perspectiva dele, então, esse tipo de evento, como nós estamos vivendo, a pandemia, ela é uma oportunidade para a gente rever e repensar um pouco a própria humanidade, né? É um choque, uma espécie de choque antropológico, em que nós passamos a rever, por exemplo, os nossos valores. Vou pegar um exemplo aqui, uma coisa que a gente vem trabalhando muito, né, atualmente, né, nesse contexto, claro, em função do próprio isolamento social, a necessidade desse isolamento, desse confinamento coercitivo, basicamente, mas necessário, é a própria ideia da pergunta, ora, o que é essencial? Né? O que é essencial? Eu acho que essa pergunta, por exemplo, a resposta que nós poderíamos dar para ela é muito diferente de antes da pandemia. Né? A outra questão que a gente poderia levantar é uma coisa bem interessante, né? Que, por exemplo, houve uma diminuição enorme, né, da emissão de gases na atmosfera, em uma certa localidade da Índia, por exemplo, que fica mais ou menos ali 150 quilômetros do Himalaia, que fazia 30 anos que eles não conseguiam visualizar o Himalaia, eles conseguiram, exatamente naquele contexto do isolamento, né? Quer dizer, então, essa desaceleração da velocidade, né, das dinâmicas do mercado, da sociedade, enfim, do capitalismo, de certa forma, eles proporcionaram, quem sabe, assim, uma oportunidade para a gente repensar os nossos valores, né? E talvez pensar que, no caso específico da globalização, o grau de dependência dessas cadeias, dessa logística de abastecimento, né, ficou muito evidente, por exemplo, a dependência em relação à China. A China ela era responsável mais ou menos por 50% de toda a produção dos equipamentos de segurança, máscaras, enfim. E eu acho que uma lição que eu acho que a pandemia vai deixar, e talvez uma atitude que a gente vai observar por parte dos estados, é uma busca por uma autonomia na produção de determinados produtos e artigos estratégicos e essenciais, né? Quer dizer, eu acho que uma maior regionalização da produção e uma diminuição dessas grandes cadeias essa cadeia produtiva, né? E principalmente que colocou a China como uma região grande celeiro do mundo aí dessas grandes commodities, né? E eu acho também que essa questão, essa desaceleração, né, do intercâmbio, ela não vai vir apenas no aspecto do mercado. Eu acho que vai haver realmente uma diminuição de todos os tipos de intercâmbio que envolvam deslocamento mesmo, né, a presença da pessoa. Né? Por exemplo, desde da questão da educação, que já é uma coisa que já existia, né, educação à distância, enfim, acredito que agora vai haver uma intensificação do uso desse tipo de tecnologia, até os intercâmbios culturais que as famílias faziam, turismo, enfim. Eu acredito que isso é um efeito dessa pandemia. Acho que seria isso aí. Não sei, Carlos Mar, o que você acha dessas ideias aí?
Então, eu, eu penso que para olhar a pandemia, é claro, existe, a gente pode observá-la assim, é, na sua totalidade, e ao mesmo tempo isolando-a exatamente do contexto em que acontece, como um fenômeno de ordem sanitária, com seus impactos e reflexos. Mas para atender aqui o nosso propósito, eu queria olhar para a pandemia na perspectiva de um mundo globalizado, né? Um mundo em processo de globalização. Então, visto dessa perspectiva, me parece que a pandemia ela se coloca aí como uma pedra de tropeço, ela se coloca como uma pedra no caminho da globalização, né? E por que isso, né? Porque eu entendo que o grande desafio da globalização é exatamente contornar os enormes conflitos de interesses sociais e nacionais que ela mesma suscita, né? Nessa perspectiva, a pandemia, na verdade, em razão dos seus efeitos econômicos, sociais e políticos, eu penso que ela tende a radicalizar esses conflitos, conflitos sociais, econômicos, conflitos, inclusive conflitos internacionais, né? Por quê, né? Então, tem alguns elementos que estão relacionados aí, são resultados dessa pandemia, que podem permitir que a gente materialize esse entendimento, né? Primeiro, o empobrecimento generalizado que vai acontecer no mundo, né? A menos que haja um revertério completo nas previsões, em tudo que tem sido divulgado até aqui, as previsões são para uma queda generalizada do produto interno bruto de quase todos os países, né? Parece que a China, a previsão na China não é de uma queda do PIB, é apenas de uma redução no ritmo de crescimento, né? Parece que a China cresceria, supostamente, a previsão de que a China venha a crescer algo em torno de 5% nesse ano de 2020, o que para muitos outros países parece um sonho, mas para a China é uma taxa de crescimento bem inferior aos 6,5%, 7%, 8% que ela vinha crescendo aí nos anos anteriores. Mas, excetuando a China, os números são bem ruins para várias regiões do mundo, inclusive para os Estados Unidos, para a Europa e também para a América Latina, em particular para o Brasil também, né? A previsão aí de uma queda da economia brasileira de pelo menos 5%, né? Que seria um crescimento negativo, que a gente diz, né? Bom, isso vai gerar empobrecimento, porque ainda a riqueza total do país está em decréscimo. É verdade que tem pessoas morrendo, vitimadas aí pela pandemia, mas, ao mesmo tempo, continua havendo nascimentos, etc. Eu não sei se no final disso tudo aí me parece que o resultado vai ser negativo. Existe também o problema da explosão do desemprego e da marginalização social, né? Isso já está acontecendo, isso não é previsão, já está acontecendo em alguns lugares com alguma virulência, né? Estados Unidos, aqui também no Brasil, na América Latina de um modo geral, em outros lugares, isso já é um fato estatístico comprovado, né? Um outro elemento importante e grave vai ser
a brutal elevação dos déficits e das dívidas públicas e privadas. Então, isso tem acontecido. Hoje mesmo eu vi uma matéria dizendo lá dos valores que os britânicos, né, estão liberando para tentar segurar a economia e, ao mesmo tempo, segurar a crise social resultante da pandemia, algo em torno, segundo os dados que eu li hoje, mais de 2 trilhões e meio de dólares. Né? Aqui no Brasil, o governo acaba de liberar também aí uma soma extraordinariamente grande somente para irrigar o mercado, para não impedir que cesse o crédito. Né? Então, o governo está liberando uma montanha de dinheiro no mercado brasileiro, está liberando aí, tem esses gastos que o governo brasileiro está tendo aí com esse amparo, né, aos desempregados, etc., por enquanto na faixa de R$ 600. Enfim, isso aí pode crescer, a gente nem sabe muito bem. Eu, pelo menos, na condição de leigo que sou em questões sanitárias, não sei exatamente de que maneira que essa pandemia ainda pode se alongar, né? Até quando ela pode se alongar, e para a gente saber os efeitos disso. E, finalmente, tem um outro elemento resultante dessa pandemia que está relacionado com questões internacionais, né? Está relacionado principalmente com a rivalidade entre Estados Unidos e China. Né? Não apenas a competição internacional deve se agravar, mas a rivalidade entre Estados Unidos e China ela vai ganhar contornos, me parece, mais dramáticos, principalmente porque, nesse momento, agora, o que nós estamos assistindo é que a potência hegemônica, né, que usufrui desse privilégio, pelo menos desde o pós-guerra, ela está sofrendo mais durante a pandemia do que essa nova potência ascendente. Então, me parece que a tendência é o agravamento. Enfim, há uma série de elementos aí, né, resultantes dessa pandemia de ordem econômica, social, política, comercial, né, de dimensões nacionais, de dimensões internacionais, que eu penso que vão radicalizar, na verdade, os conflitos, que são exatamente os conflitos sociais que a globalização ela precisa contornar. Portanto, eu considero que nós vamos viver num pós-pandemia um período, digamos assim, de agravamento dos conflitos sociais no mundo todo, internacionais e nacionais. Né? Se você me permitir, Eduardo, eu até aproveito que já que eu estou fazendo essas considerações aqui a respeito dos efeitos da pandemia, para dizer o que eu penso que virá no pós-pandemia no mundo, e particularmente no tocante à globalização. Eu penso que o Estado poderá ser chamado a intervir mais incisivamente na vida da sociedade, em primeiro lugar. Agora, a intervenção do Estado, ela varia enormemente de país para país. Porque o poder e a capacidade do Estado de intervir, ele está, de certa forma, relacionado com o poder econômico e com as necessidades que vão ser postas para que o Estado
dê possa intermediar aí, né, ou minimizar, né, essas necessidades, que o Estado possa minimizá-las, né? Então, muito embora eu enxergue com uma certa clareza essa tendência a uma maior intervenção do Estado na economia, eu acho que esse tipo de movimento, esse tipo de ação, vai ser imensamente diferente no mundo todo. Vai variar muito de país para país. Em consequência disso, eu penso que os desequilíbrios e as assimetrias que já existem e existiam no mundo até aqui vão crescer. Diante disso, o que esperar no tocante ao processo de globalização? Veja, aqui entra um elemento que a gente precisa pensar sempre com muito carinho nele. Você, Eduardo, já teve a chance de comentar quando você fez a tua intervenção falando sobre globalização, você falou sobre o papel do Estado, né? Veja, o Estado na globalização, o Estado ele é parte desse processo. O Estado ele foi uma peça-chave na arquitetura da globalização, na construção da globalização. Apesar da globalização, como eu, pelo menos na perspectiva que eu tenho apresentado até aqui, ela está relacionada diretamente com exigências econômicas do processo de reprodução, portanto, né, do capitalismo. A globalização ela foi realizada, foi construída politicamente. Os processos de liberalização, que, de certa forma, estão fortemente vinculados à questão das privatizações, por exemplo, não teria existido se não fosse a ação do Estado. O processo de desregulamentação econômica também nada mais é do que a retração do Estado no tocante à disciplina dos fluxos internacionais de capital. Então, o Estado ele é parte do capitalismo, ele faz parte desse metabolismo do capitalismo, ele é parte desse processo. Então, eu não penso que o simples fato de nós identificarmos, né, uma necessidade de uma intervenção mais incisiva do Estado, que isso possa colocar algum tipo de risco à própria globalização. Eu, pessoalmente, acho que não. Né? Acho que não. Acho que o Estado vai atuar e, na maneira que seja que ele atue, a maneira que seja lá como ele vai atuar, ele vai atuar no sentido, inclusive, de acelerar o processo de globalização. Ele já fez isso a primeira vez. Foi ele que arquitetou, que ajudou a arquitetar, a edificar essas condições que permitiram exatamente esse processo do qual nós estamos falando aqui hoje. Então, eu penso que o Estado não vai atuar em detrimento da globalização. Eu considero que isso é uma questão muito assim, muito importante para a gente entender, inclusive, que o Estado
ele não é uma entidade antagônica ao capitalismo, né? A gente acostumou muito principalmente agora, nesses tempos atuais que nós estamos vivendo no Brasil, a gente tem ouvido muito as pessoas fazerem uma ligação assim, Estado-socialismo, né? Onde tem Estado, tem socialismo. Onde não tem Estado, tem capitalismo. Jamais. Essa é uma ligação completamente anacrônica, atemporal, ahistórica, não tem nada a ver com nada. Veja o caso das ditaduras latino-americanas, né? O Chile de Pinochet era um Chile de Estado ou sem Estado? Era um Chile com a presença autoritária absoluta do Estado e nem por isso impediu de você ter políticas liberais, como a gente sabe, lideradas pelos famosos, né, Chicago Boys. Então, o Estado não conflita com o capital, pelo contrário. Né? Pelo contrário. Né? Então, finalizando a minha fala, eu acho que a pandemia ela vai agravar os conflitos sociais, mas como eu disse aqui, a globalização ela deve ser entendida como um processo que, como qualquer outro processo, ele é passivo de recursos, de recuos e avanços. Ele pode ter esses recuos, esses avanços, é a coisa mais normal que existe. Né? Na época da Revolução Industrial, na Inglaterra, por exemplo, a gente viu manifestações inúmeras, assistimos lá o fenômeno, o famoso a manifestação daquele fenômeno chamado de ludismo, né, por exemplo, na Inglaterra, que eram contestações ao avanço de uma economia mecanizada, né? E nem por isso o processo da industrialização foi interrompido por causa disso. Né? Então, eu enxergo uma coisa um pouco semelhante agora. Acho que existem conflitos, evidentemente, são sérios, acho que vão ficar mais graves ainda, né? Mas eu penso que, no meu entendimento, a pandemia não vai afetar os rumos da globalização. Nem os Estados Unidos, nem a Europa, nem a China podem interromper este processo. E quando você comentou aí hoje, Eduardo, que é um processo inexorável, então isso, de certa forma, está presente agora aqui nessa minha exposição. Eu realmente considero um fenômeno inexorável nos marcos do capitalismo internacional. Né? Então é isso. Se você quiser completar, fazer suas colocações, Eduardo. Eu ia dizer que quando você fala dos conflitos, né, eu me lembrei muito da visão que o Bauman, né, traz sobre a globalização. Né? Para ele, a globalização, do ponto de vista dos efeitos sociais, ela causa uma polarização, né, que vai muito além daquelas polarizações, digamos assim, uma perspectiva marxista, né, da classe dominante, dos operários, enfim. O Bauman ele propõe a ideia de que a globalização ela vem propondo, assim, digamos assim, uma grande mobilidade para o capital, uma grande mobilidade para o que ele chama de elites globais e uma grande imobilidade para os miseráveis e para os pobres. Então ele percebe uma grande polarização, né? Inclusive há uma certa teoria que defende que esses novos líderes, como Donald Trump, Bolsonaro, enfim, Boris Johnson, são líderes que foram eleitos pelos perdedores da globalização. Né? E, de certa forma, seria então uma resposta, né, dada por esses que, de alguma maneira, perderam, principalmente aí a ideia do fim da classe média, né? Então a gente vai ter uma radicalização desse fosso que separa os ricos, que vão ficando cada vez mais ricos, e os pobres que vão ficando cada vez mais miseráveis, né? E assim, eu acho que nesse aspecto a gente pode de repente vislumbrar isso. Eu também acho
Acho que o Estado vai sair mais, ele vai sair com um papel importante dessa história toda aí. Eu acredito que, inclusive, é uma questão que vem sendo recolocada, mas de uma maneira diferente, que é a ideia da renda universal, né? Uma coisa que vem, já era debatida antes, mas agora vem sendo debatida em um contexto diferente, né? Da necessidade, né? De você ter o Estado, né? Garantindo, né? Digamos assim, uma renda mínima, né? Não só para minimizar os efeitos sociais desse processo, mas também para manter a roda do capitalismo girando, né? E por fim, assim, eu não sei, às vezes me dá a impressão que a gente não tem em vista um pacto como a gente teve em relação ao consenso de Washington, lá no final da década de 80 e início da década de 90. E eu vejo que o Fórum Mundial, por exemplo, ele está se esvaziando, né? Eu vejo que o próprio Fórum Mundial ele está meio que decretando, digamos assim, pelo menos a perspectiva daquela ideia que se defendia da globalização, né? E talvez a gente, eu não sei, o que eu penso é que eu não vejo um novo pacto, digamos assim, internacional. Eu vejo que esses novos líderes eles estão buscando aí, né, e talvez isso que você chamou a atenção, quer dizer, talvez seja uma nova globalização, mas com um reposicionamento do Estado diferente, né? Não naquela visão colocada na década de 90 do neoliberalismo, enfim, das privatizações, né? Eu acredito que vai emergir talvez aí uma nova ordem mundial, né? Com a diminuição dos organismos multilaterais, né? Uma diminuição desses fóruns e desse debate. Eu acho que, por exemplo, os Estados Unidos eles vêm abandonaram o Acordo de Paris. O Donald Trump anunciou que não vai mais investir na OMS, né? Quer dizer, então esse esvaziamento dessas instituições multilaterais apontam de repente aí para uma globalização com características diferentes com relação àquela da década de 90, né? O que você comentou me fez pensar isso, né? Mas eu não teria mais nenhuma colocação a fazer, não sei se, dado o adiantado da hora, se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, né? Para a gente não perder essa oportunidade também, né, Carlos Magno? O pessoal aí que Claro, claro. nos prestigiou, se quiserem fazer alguma pergunta, fiquem aberto aí. Tem uma pergunta aqui da Luísa, Luísa Sadi. Ela pergunta o que a gente pensa aí sobre o cenário pós-pandemia, se vai ficar mais propenso à ascensão de regimes autoritários. Boa pergunta. Vai você aí, Carlos Magno. Bom, eu acho, na verdade, que isso já tem, né, se manifestado. Eu acho que em vários lugares, aí, em várias regiões, a gente tem visto uma tendência, né, à ascensão de regimes autoritários, já mesmo antes da pandemia, né? E dentro daquele processo de globalização que já estava em pleno movimento, né? A gente viu aí a ascensão, por exemplo, de vários partidos de extrema direita, né? Na Europa, por exemplo, ainda que Carlos eles Magno, não... Oi? Carlos Magno, travou, a gente não conseguiu escutar o que você falou, rapaz. Travou aí. Opa, desculpa. Então, voltou agora? Normal? Agora voltou. Agora Ok. voltou. Então, só repetindo então, que eu acho que mesmo no período anterior à pandemia, que a gente já se encontrava no contexto da globalização, já vinha se manifestando aí essa ascensão de grupos autoritários,
A gente viu, por exemplo, eu comentava aqui, partidos políticos na Europa, em vários países da Europa, em alguns deles, inclusive chegando ao poder, né? Por exemplo, lá na região do leste europeu, países como a Hungria, a Polônia, né? Tem governos com esses vieses mais autoritários, né? Em outros lugares da Europa Ocidental, ainda que não tenham alcançado o poder, tiveram uma expressiva participação nos processos eleitorais democráticos, né? Enfim, o fortalecimento, né, da presença, por exemplo, de Vladimir Putin na Rússia, né? A China continua com esse regime autoritário, né? A China a China é um país capitalista, né? Capitalista com regime político extremamente autoritário, né? E agora a gente tem visto também na América Latina a ascensão de movimentos aí antidemocráticos, etc., né? Então, eu penso que é possível que isso aconteça, essa ascensão aí de regimes autoritários, né? Agora, o capitalismo em si, ele já costuma ser uma ordem autoritária, né? Quando surgiram as fábricas, quando se desenvolveram as fábricas, por exemplo, né? O Marx, por exemplo, quando estudava esse período do desenvolvimento fabril, ele dizia que dentro da fábrica, né, já exigia-se ali uma disciplina rigorosa do trabalhador, né, porque o trabalho ele era todo sequencial e exigia uma regularidade e uma disciplina muito grande por parte dos trabalhadores. Ali já tinha implícito ali uma forma autoritária de gerir as empresas, né? E eu penso que há dentro do capitalismo uma tendência realmente ao autoritarismo. Até porque um modo particular de organização da vida social que é excludente, é concentrador de renda, é centralizador de renda, né? Não só em nível internacional, mas também no plano nacional, né? Então, é um sistema baseado na exclusão, né? Baseado na concentração do poder, na concentração da riqueza. E isso só se mantém se houver um sistema, um modo relativamente autoritário de gerir a sociedade, né? Então, mas eu penso que sim, para responder de uma maneira mais objetiva a pergunta da Luísa, eu diria que sim, eu acho que há tendência à ascensão de movimentos autoritários. A gente não deve entender esse autoritarismo de uma maneira assim muito limitada, no sentido de enxergar governos militares para todo lado, não precisa ser isso, né? Mas existe uma tendência a movimentos autoritários, em razão exatamente do que a gente falou aqui antes, ou seja, de um agravamento dos conflitos sociais que deverá acontecer no período pós-pandemia, né? Eu gostaria ainda que, se vocês me permitem, ainda só de fazer um comentário, tendo em vista aí o que você falou, Eduardo. Você falou a respeito da participação do Estado e tal. Eu só queria dizer o seguinte: o Estado ele não perdeu importância no período da globalização. Houve uma mudança, né, na maneira como o Estado intervinha na sociedade. Mas olha o caso do Brasil, e não é um caso isolado, não. Desculpa, não é um caso isolado, não. Mas olha o caso do Brasil. De 95 para cá, pegar um prazo relativamente recente, congelou a imagem? Não. Oi? Vocês estão me ouvindo?
Olá? Vocês estão me ouvindo, não? Carlos Magno. Voltou o contato? Agora voltou. Agora voltou. Você saiu e voltou, né? Não, caiu. Eu tenho a impressão que talvez o Zoom tenha... Cortado. É, enfim. A gente não conseguiu escutar. Você estava falando do Estado, daí ficou mudo, daí desapareceu. Uhum. Na verdade, eu ia só comentar que o Estado não perdeu importância na economia no período da globalização, né? Houve apenas uma remodelação do modo de participação do Estado, né? E aí eu dizia o seguinte, olha, podemos pegar o caso do Brasil como referência, né? Porque não é um caso isolado. Não se trata de um caso isolado, trata-se, na verdade, de um elemento meio generalizado, meio regular na economia internacional. Então, por exemplo, de 95 para cá, a dívida pública no Brasil, tanto a interna quanto a externa, principalmente a interna, ela simplesmente ela explodiu. Ela explodiu de algo em torno de 150 bilhões de reais, para falar da dívida interna, algo em torno de 150 bilhões de reais. Hoje nós temos uma dívida pública interna de mais de 4 trilhões de reais. Mas o que é isso? Isso são recursos, é dinheiro que o Estado está tomando da sociedade. Dívida não é uma coisa abstrata. Dívida são recursos das pessoas, das empresas, né, das famílias, das empresas, que o governo se utiliza de modo a realizar as atividades que ele tiver que realizar, independentemente de quais forem. Então, a gente não pode, por exemplo, olhar para o Estado e dizer, mas o Estado abriu mão de várias empresas, privatizou, abriu mão da CSN, abriu mão do sistema Telebrás, abriu mão não sei do quê. Bom, mas e daí? Hoje a intervenção do Estado na economia ela é maior do que já foi no passado recente, muito embora ela se realize por canais diferentes daqueles que se realizavam no passado recente, né? Então, eu penso que essa intervenção, só para voltar na questão da intervenção do Estado, que foi comentada aqui por nós, eu acho que essa intervenção ela não afeta em absolutamente nada o curso da globalização. Acho que pode acontecer uma questão aí de variação no ritmo desse processo, mas o processo em si ele é incontornável, ele é inexorável. Ok. Não sei se temos mais perguntas aí, Carlos Magno. Se Queria alguém só quiser, se alguém quiser abrir o microfone, abrir o né, microfone também, pode ficar à e, vontade. e fazer algum É, comentário. então eu vou tentar formar uma pergunta aqui. Eu estava pensando com relação a tudo que vocês têm falado, referente à globalização, ao sistema capitalista e referente às crises, né, que acontecem mediante mesmo à própria globalização, né, levando em consideração que é uma gripe que, no caso, é dentro de um sistema globalizado que fez com que existisse toda essa pandemia. Então, quer dizer, é uma rede que acaba fazendo com que seja espalhado por todo mundo, né, e criando uma crise. Então, eu queria saber se esse tipo de crise ele pode fazer, então, a aceleração de um Estado mais autoritário, né? Ou se tudo fosse bem, não existisse essas crises que acontecem dentro de uma globalização, o Estado ele teria um tempo de vida com menos ação do Estado, não a inexistência do Estado, mas
com essa intervenção do Estado menor, né? No sentido que o professor Magno estava passando. Não sei se eu consegui passar minha pergunta. Bom, Carlos Magno, Sim. posso tentar responder? Pode falar, Eduardo, fique à vontade. Bom, eu penso assim, também não sei se eu entendi muito bem, se é um autoquestionamento, mas eu acho que assim, essa pandemia, né, o impacto que ela teria causado se nós não tivéssemos tão integrados, digamos assim, seria isso, não? Isso, exatamente. Eu estou levando em consideração que, por causa da globalização, qualquer crise ela pode se tornar uma grande crise, certo? Então, também levando em consideração que o professor Carlos Magno falou, vai existir uma intervenção do Estado maior com relação a tudo isso, pode ser que exista, né, dentro desse sistema capitalista, que seria uma intervenção, como posso dizer, maior da polícia e tudo mais. Então, com relação a isso, com uma facilidade maior de crise, porque existe uma interligação maior entre todos os estados, com a crise ela pode acabar havendo uma intervenção maior do Estado com relação aos estados, ou se, por exemplo, não existisse tanta crise por causa dessa interligação, o sistema ele ficasse com menos intervenção. Não sei se deu para entender agora. Então, como eu disse, eu acho, assim, claro que o impacto, né, dessa pandemia teria sido muito menor se estivéssemos num contexto menos globalizado, né? Quer dizer, hoje, quer dizer, uma doença ela se espalha muito rápido, porque a gente tem um fluxo de pessoas, né, que de alguma maneira, os aeroportos, né, as grandes cidades globais, enfim, quer dizer, o intercâmbio, né, o fluxo de pessoas é muito intenso, e isso faz propagar mais um vírus como esse, que tem uma capacidade de contágio, né, enfim, diferente, né, dos outros vírus normais, né. Eu acho que, assim, até pegando um pouco do que o Carlos Magno falou, talvez um pouco desse processo que a gente tá vivendo agora, eu acho que essa forma como ele coloca a articulação entre o Estado e o capitalismo, que talvez essa reação que em relação à globalização, e essa perspectiva de se ter que contar mais com o papel do Estado, né? Talvez um reposicionamento do Estado no sentido de uma maior presença dele, ela possa ser também uma resposta a talvez uma certa crise que ocorreu nessas décadas aí, desde da queda do Muro de Berlim, em que se experimentou, né, uma forma, talvez, de integração econômica muito solta, talvez, né, um certo descontrole. E, de repente, o Estado é chamado novamente para atuar e reorganizar essa situação, né? Por exemplo, quem sabe até amenizando o impacto, né, desses efeitos que a própria globalização causa do ponto de vista das sociedades, né? Quer dizer, os prejuízos sociais que, por exemplo, a gente observa nas multinacionais, quando elas migram, né, de um estado para outro, desmonta uma fábrica, monta uma fábrica lá, quer dizer, as feridas sociais que elas deixam, de certa forma, elas não se sentem responsáveis por isso. Então, o Estado, de alguma maneira, é chamado a tentar resolver essa situação, né? Então, eu acredito que, e eu também não sei se eu respondi exatamente a pergunta do Samuel, mas aí é só para fazer um link também com aquilo que o Carlos Magno falou, né? Talvez pensar a possibilidade desse fenômeno da globalização ter um traço diferente, talvez, na maneira como os estados vão se posicionar, né? Uma coisa que talvez a gente vá perceber daqui para frente. Tentar acompanhar como é que
os estados vão atuar, qual vai ser a forma como os estados vão, enfim, enfrentar, que com certeza nós vamos ter uma série de situações aí dramáticas, né? Por exemplo, a questão do desemprego, né? Que é algo que vai demorar para ver uma recuperação dessas economias que ficaram extremamente prejudicadas, né? Por esse congelamento que aconteceu aí, né? Em alguns setores da economia, né? Não sei, Carlos Magnus, quer complementar alguma coisa? Não, sobre isso aí eu acho que não tem assim muita coisa para acrescentar, não. Acho que já foi mais ou menos falado, né? E, enfim, especificamente sobre essa questão, não, acho que eu já tinha mais ou menos respondido um pouquinho isso. A pergunta do Samuel veio mais ou menos na mesma direção. Você complementou aí, eu acho que está Posso fazer uma pergunta? Carlos, tudo bem? Oi, Leonel, Leonel, tudo bem? tudo bem? Tudo tranquilo? Tudo, Leonel, Eu tudo queria... bem? Tudo bom. Na realidade, eu queria colocar um questionamento, né, na realidade, com relação a essa afirmação, né, da questão dos governos autoritários, né? Uhum. Assim como na globalização, a gente percebe, né, a questão capitalista, tudo mais, com relação ao mundo todo, a questão de movimentos sociais também, que são contrários a esses movimentos mais autoritários, né? A gente vê começando a pipocar, vamos dizer assim, no mundo inteiro, né? Uhum. E eu vejo assim, que essa pandemia, ela é um divisor de águas relacionado, por exemplo, que nem a gente estava com movimentos extremamente autoritários, a questão própria, por exemplo, movimentos nazistas que estavam acontecendo lá, que ainda está acontecendo, né? Mas hoje, por exemplo, a gente viu essa questão da morte do americano, né, do negro, do americano negro, que espalhou para o mundo inteiro uma coisa, uma reivindicação que hoje estão colocando, jogando as estátuas dos escravagistas lá, dos donos de fazenda e tudo mais no Rio, né? Então, será que esse processo de globalização também não vem desenvolver a possibilidade desses ditadores, vamos dizer assim, entre aspas, né, a recuarem com relação a esses governos autoritários? Será que o próprio Trump, por exemplo, você percebe que, é lógico, ele tem aquela questão forte dele, mas ele já vem, eu acho que cedendo em alguns pontos. O próprio Bolsonaro aqui também, eu vejo que, da forma que ele entrou, já não está mais, né? Então, será que não, esse processo de mais autoritário não pode ocorrer também o reverso com relação à questão dessa pandemia, de tomada de consciência globalizada, tudo mais? É meio que um contraponto aí ao que o Carlos colocou, né? Então, é assim, mais uma questão para a gente pensar mesmo. Será que isso não pode estar acontecendo também? Porque a gente não tem, né, Carlos, na história, algo parecido. A gente não tem na história algo parecido, né? Talvez ali aquela gripe espanhola lá, que talvez poderia ser alguma coisa nesse sentido, que acho que a globalização não acontecia tanto, né? Não existia praticamente. Então, o que acontece? Será que a gente não tem parâmetros mesmo para afirmar, né, algumas questões? Mas será que não pode ter um movimento contrário também, Carlos? O que você acha? Então, obrigado, Leonel. Prazer te receber aqui, uma alegria muito grande estar falando contigo. E, bom, é claro, eu concordo plenamente, mas eu meio que eu meio que ponderei assim essa situação, porque eu não tenho dúvidas que eu comentava aqui Viu, que Carlos? Eu peço até desculpa, já te interrompendo. Eu não consegui pegar desde o início, tá? A sua fala, porque eu estava numa reunião de condomínio, eu sou síndico agora no condomínio aqui, e eu estava ansioso para entrar no grupo aí para conversar. Então, pode ser que já tenha sido comentado anteriormente alguns pontos desses que eu falei, né? Mas eu gostaria muito de saber a sua ideia com relação a esse ponto também. Na verdade, o que a gente comentou aqui é que a pandemia ela representa, né,
uma pedra no caminho da globalização, por assim dizer, porque a gente dizia aqui que um dos grandes desafios da globalização é exatamente contornar os conflitos sociais, né? E a pandemia tende a agravar esses conflitos. Você agora traz aqui esse elemento que eu acho interessante sobre o efeito e o impacto que esses conflitos sociais, eles, de que maneira o fato deles poderem se dispersar e ganhar contornos muito maiores do que poderiam ganhar caso o mundo não tivesse vivendo essa época de globalização. Ou seja, talvez aqui no Brasil não tivesse acontecido as últimas manifestações que a gente tem assistido se não tivesse acontecido o que aconteceu nos Estados Unidos. É claro que aqui também nós tivemos um referencial, que foi o assassinato, né, do menino João Pedro, no Rio de Janeiro, que a situação é meio parecida, só muda a forma ali, o modo como a coisa aconteceu, mas não faz muita diferença você colocar o joelho no pescoço de um negro ou entrar dentro da casa dele e metralhá-lo, e os dois vão ser mortos do mesmo jeito. Então, mas eu penso que, veja, isso aí é um exemplo típico dessa possibilidade de que haja repercussão em nível global de determinados conflitos. Ações locais, né? De ações locais. Não, até que sejam até globais, né? Mas eles são conflitos globais no sentido de que eles são, na verdade, eles se repetem, né? Eles se repetem em nível nacional, mas talvez a projeção de um conflito desse num lugar, por exemplo, na Europa ou nos Estados Unidos, isso talvez possa acabar contagiando outras partes do mundo, né? É possível. E isso eu imagino que isso deve agravar, como eu comentei aqui, enormemente os conflitos sociais, deve agravar os conflitos sociais. E o que significa isso? Será que isso vai impedir ou minimizar os conflitos, digamos, a ação do Estado? E isso vai reduzir a possibilidade de governos ou de lideranças mais autoritárias de se manifestar? Eu pessoalmente, eu penso que não. Eu penso que não. É claro que os movimentos sociais, dependendo da envergadura que eles tomam, eles podem colocar em xeque, não são os movimentos autoritários, não. Eles podem colocar em xeque esse modelo de sociedade que a gente vive. Certo. Né? Os movimentos sociais, eles têm um poder muito grande de definir as coisas como elas vão acontecer, né? Agora, eu não consigo, eu acho que num contexto de um desemprego desenfreado, uma pobreza crescente que está acontecendo por causa da pandemia, o risco, quando a gente fala em crise econômica, porque aqui foi comentado também, Leonel, no começo do nosso encontro hoje, eu comentei que a globalização ela está relacionada também com a crise econômica estrutural do capitalismo, que data do final do século XX. Quando fala-se em crise econômica, no fundo, nós também estamos falando de uma ameaça que existe na sustentação do modo de reprodução da classe dominante. Sim. Então, não se trata meramente de uma crise impessoal, é uma crise que tem um grupo, que tem uma classe social que se sente fortemente ameaçada de perder os fundamentos do que lhe permite usufruir dos privilégios que usufrui.
Né? É por isso que essa crise também, muitas vezes, ela se manifesta da maneira como nós temos visto, por exemplo, em questões racistas, por exemplo, nos Estados Unidos e até no Brasil. Porque a elite burguesa americana, norte-americana, assim como a elite burguesa no Brasil, elas são brancas. São brancas, são europeias. Aqui, quem hoje mais se vê ameaçado diante dessa crise são essas elites. Então, vai aflorar a questão, na verdade, do racismo, porque elas tendem a enxergar nos negros, né, uma ameaça para a sustentação delas. Né? Então, enfim, tentando resumir um pouco, eu acho que, sim, os conflitos sociais vão se agravar, as contradições sociais, os conflitos sociais vão se agravar, e esse agravamento ele pode forçar o aparecimento de movimentos autoritários que não precisam, né, também acho que eu cheguei a comentar isso aqui, não precisam ser entendidos como governos tipicamente militares. Exatamente, militares. E pode até existir uma democracia. Hoje, os Estados Unidos, por exemplo, diante dessas crises todas que têm enfrentado, tem sido apropriado por parte do governo norte-americano uma série de instrumentos de ação que até então ele não usufruía. Ele tem conseguido reivindicar isso exatamente em razão do agravamento das contradições sociais. E eu penso que a gente pode ter, inclusive, supostas democracias, mas com viés autoritário. Né? Entendi. Não, concordo realmente com essa ideia, né? Mas muito bom. Obrigado pela resposta, Carlos. Alguém gostaria de fazer alguma colocação, algum comentário, gente? Alguma crítica? Não? Bom, então, olha, eu agradeço a presença aqui de cada um de vocês que estiveram aqui conosco hoje. Agradeço ao Eduardo aí pelo convite, por ter participado, por ter proporcionado aí esse diálogo, né? É uma tentativa nossa aqui de pensar, na verdade, esse tempo que nós estamos vivendo. É sempre muito difícil da gente pensar sobre um tempo presente, que nós estamos no meio dos grandes acontecimentos, enfim, é sempre muito difícil, mas, enfim, eu acho que o importante é esse exercício aí de reflexão nossa, para que a gente possa ter clareza, ou mais clareza, para poder entender, né, o que está acontecendo no país que a gente vive, no mundo que a gente vive, e quais são aí, digamos, os grandes desafios que nós temos pela frente. Eu agradeço, então, mais uma vez aí a presença de todo mundo, e a gente pode se despedir, então, né? Porque estamos aí já avançado na hora aí, já 15 para as 11 da noite. Um grande abraço para cada um de vocês e, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui. Eu agradeço. Também queria agradecer a presença de todos aí, a oportunidade, Carlos Magno, da gente poder dialogar, né, sobre um tema tão interessante como esse. E é isso aí, então, boa noite. Você vai encerrar a gravação, então, Carlos Magno? Isso. Vamos encerrando, então, aqui. Tá bom? Então, um abraço a todos. Um abraço para todos. Muito obrigado. Obrigado, hein? Tchau. Parabéns para os professores. Tchau, obrigado. Obrigado.